Ok, agora que você já viu como adicionar repositórios aí no Ubuntu e também a remover e instalar programas pela central de programas, tá? A gente agora vai aprender como utilizar o terminal e instalar programas pelo terminal e adicionar e remover também, tá? Também canais de software da mesma forma como a gente fez na parte gráfica. O Linux, por um bom tempo, tá? Na verdade a origem dele, né, do Unix também, utiliza o terminal como um canal de software, na verdade, o canal entre o usuário e a máquina. Essa tela gráfica que a gente está vendo aqui é uma coisa mais recente do Linux. Por quê? Antigamente as máquinas, como ainda são para Linux, a maioria eram usadas para servidores. E no servidor qualquer recurso que fosse consumir memória da máquina e desperdiçar qualquer recurso do equipamento era desnecessário. Então, na verdade, tudo se fazia por uma tela preta de comandos. Aqui no VirtualBox a gente usa um comando para poder ver essa tela de terminal. Tá? O terminal nada mais é do que uma interface que o usuário digita os comandos para acionar recursos da máquina, ou instalar software, ou editar arquivos e tudo. Então, antes dessa tela gráfica, na verdade, a maioria dos sistemas operacionais baseados em Linux, tá, utilizavam o terminal e ainda utilizam. Na verdade, o terminal ainda é um dos recursos essenciais aí no mundo Linux. Muita coisa pode se fazer pelo terminal, tá, e talvez até mais rápido do que algumas situações feitas na tela gráfica pela interface gráfica. Essa interface gráfica aqui ela tem uma série de variantes, você pode achar de vários tipos, de vários gostos, né? Na verdade a cara do Linux, né, e dependendo da distribuição, pode mudar essa interface aqui, tá? Tem interfaces mais leves como o LXDE, tem interfaces mais pesadas como é esse caso aqui do Ubuntu Unity, tá? que vem do GNOME também, tá? Tem do KDE e tem outras que a gente pode usar. Mas o terminal ainda é fundamental e realmente boa parte das coisas acontecem no terminal. No VirtualBox a gente vai usar uma tecla especial aqui para poder ver primeiramente que existem terminais virtuais ativos aqui, tá? Mas eu vou te dar a tecla de atalho que é correta, que funciona no Linux diretamente. Aqui no VirtualBox, para acionar as telas, né, os terminais virtuais, você pressiona a tecla host definida aí e F1. Tá? Na verdade, a tecla host até o F6 você vai ver que vai mudando os numerozinhos lá. Veja aqui em cima, aqui, tá? Onde está escrito ali Ubuntu LTS, veja que sumiu toda a parte gráfica, tem lá TTI1. Se eu mudar para host F2, ele vai pressionar TTI2, host F3, TTI3, host F4, TTI4, host F5, TTI5, host F6, TTI6 e host F7 volta para a tela gráfica. O host F8 também iniciaria uma tela gráfica, mas no Ubuntu aqui somente a versão 7, a F7 é que ativa a tela gráfica, tá? Mas a gente não precisa sumir com toda a tela gráfica, tá? Apertando host F1, host F2 para poder usar o terminal. A gente pode usar o terminal gráfico, que é o host F7, digitar aqui em cima terminal, tá? Então, o terminal vai abrir para você um terminal como aquele lá, tá? Aqui nada mais é do que uma tela para você poder digitar. No Linux, tá? A função do terminal, na verdade, quem faz esse papel é o shell. Tá?
Então nós temos aqui parte do hardware, que é a parte física da máquina, tá? Os componentes, processador, placa. E nós temos o kernel, que é fundamental, que faz a ligação do hardware aqui com a interface de software, que é o shell, tá? E ele determina, interpreta isso para o hardware. E o shell é onde a gente digita os comandos ou aciona os comandos, tá? E ele faz essa parte de software e envia para o kernel, e o kernel interpreta isso para o hardware, tá? E o usuário é o que manda esses dados para cá. Então o Linux mais ou menos teria essa visão aqui, tá? Por isso também um pouco da segurança. Você só pode dar algum comando para o kernel se você for um usuário administrador ou se você for o root, que é o usuário master. Ele é o maioral aqui dentro do sistema Linux, tá? Então ele é que manda toda a máquina, tá? Então ele faz essa interpretação. E o shell nada mais é do que essa tela aqui onde a gente digita, tá, os comandos. O shell ele tem essa função de receber os comandos e enviar para o kernel, tá? E a gente vai aprender a usá-lo aqui, tá certo? Então vamos primeiro entender um pouquinho como é que funciona isso, tá? O kernel, na verdade, é um módulo que fica residente em memória enquanto o computador estiver em operação. Ele fornece os serviços básicos para os outros componentes do sistema operacional e para aplicações e execução. É responsável pelo gerenciamento de processos e de recursos, como memória, CPU e discos, tá? O shell, diferentemente do kernel, é o módulo que atua como interface entre o usuário e o sistema operacional. Possui um conjunto de comandos internos que permite ao usuário solicitar serviços do sistema operacional. Implementa também uma linguagem de programação que dispõe de comandos de decisão, de controle de fluxo, funções, etc., permitindo a elaboração de pequenos programas denominados shell scripts, tá? Então a gente pode fazer inclusive programações aqui também. E como ele é um programa independente do kernel, né, ele levou alguns desenvolvedores a áreas diferentes. Então foram desenvolvidos vários tipos de shell interpretadores para ele, tá? No caso, nós aqui utilizamos um shell específico, tá? Para a gente saber qual é o shell que está sendo usado pelo nosso sistema, a gente digita aqui, ó, print, tá, env, e coloca aqui a palavra shell em maiúsculo. Aqui no terminal, diferente nos sistemas operacionais Windows e algumas variações do Mac, tá, você diferencia muito a questão de maiúsculo e minúsculo. Então, se nós escrevermos shell com minúsculo, com L minúsculo no final, ele vai dar um erro, tá? Assim como os comandos, assim como os arquivos. Se você fizer um arquivo com uma letra maiúscula e o outro com uma letra minúscula, eles são considerados arquivos diferentes, tá? Então, lembre-se sempre disso. Normalmente os comandos são colocados em minúsculo para ficar mais fácil, tá? Então aqui eu vou digitar o print env shell e ele vai mostrar para a gente qual é o interpretador que está sendo usado. No caso aqui do Ubuntu, tá, ele está usando o interpretador bash, tá? Então a gente sabe que a linguagem, vamos dizer assim, e os recursos que eles vão disponibilizar para a gente é o uso do bash, tá? Nós temos o bash, nós temos o CSH, nós temos o KSH, o TCSH e alguns outros também específicos, tá? Então a gente vai usar o bash, tá? É um trocadilho, na verdade, tá, de Stephen Barney, que foi o criador desse interpretador, tá? Então ele tem esse nome por conta do seu criador mesmo, tá? Então a gente vai usar ele aí para a gente interpretar e criar alguns comandos. Primeiramente, a gente precisa ver um pouquinho dos significados dos textos que estão aqui para a gente, tá?
Então aqui ele está dizendo para a gente que o usuário que está ativo nessa tela é o Adriano, tá? E aqui um separador e o nome da nossa máquina aqui, ó, tá? O computador que você definir, ele vai colocar aqui como o nome da máquina, tá bom? Aqui ele está dizendo que o usuário ativo, tá, com esse símbolo de cifrão aqui, é um usuário comum, tá? Ele não é o administrador. E ele está esperando da gente aqui um comando, tá? Então ele está esperando a gente digitar alguma coisa aqui para dar um comando, certo? O outro usuário, que seria o usuário administrador, para a gente ativar, a gente usa isso aqui, ó, o sudo su. Ele vai pedir aquela nossa senha, tá? Que a gente colocou. Eu vou colocar a senha aqui que eu defini. E aí veja que mudou aqui, ó. O usuário agora é root, tá? O nome da máquina continua o mesmo, nós não mudamos de computador, tá? E aqui ele mostra pra gente em qual diretório nós estamos, tá certo? E aqui, veja que o símbolo mudou, agora é um símbolo de cadeia, tá? É o cerquilha. Esse símbolo aqui representa que nós estamos usando o administrador principal, tá? No Ubuntu aqui ele disfarça um pouco para a gente, porque na verdade ele não usa o root mesmo, tá? Mas nós estamos aqui com o direito do root. Veja que nós não digitamos nenhum usuário root aqui, mas ele nos permite usar como usuário root. Para fazer o usuário root, nós deveríamos usar o login como root mesmo, tá? Nós fizemos login como usuário normal, e aí só aumentamos os poderes dele, tá? Mas no Ubuntu ele limita um pouco disso para que não haja tanto problema de segurança, tá? Mas aqui a gente vai usar todos os privilégios aí como root sem problema nenhum, tá? Não vai impedir a tua máquina de usar, tá? No Ubuntu, tá? Depois que você fez o login aqui, para você sair do terminal desse usuário, você vai digitar exit, tá? Então você sai e volta ao usuário comum. No Ubuntu, quando a gente deseja usar um comando como root, a gente digita sudo e o comando, tá? E se você quer ficar permanentemente, tá, por mais tempo logado como o superusuário, você vai colocar sudo su, e aí você vai fazer o login para essa conta e vai ficar nessa conta. Quando você usa sudo e o comando, essa ferramenta do sudo vai lhe permitir por 15 minutos estar logado ainda como usuário. Só que se você digitar um outro comando sem usar o sudo, ele vai executar como um usuário comum. Se você usar o sudo su, tá? Qualquer comando que você digitar aqui, você estará usando como super usuário, tá? Isso quer dizer então que permanentemente você está logado e qualquer coisa que for feita aqui, você não vai precisar digitar sua senha novamente. Diferente do usuário comum, tá? Sempre que você for digitar, você vai ter que colocar sudo, tá? Por exemplo, para instalar ptget, tá? Sudo ls. Então, cada vez que você for digitar e desejar usar como usuário superior, você vai ter que digitar o sudo, tá? Por segurança, eu recomendo que você faça isso, tá? Use o sudo ao invés de fazer o login como root. Por quê? Você pode se esquecer e ele não vai perguntar para você se você realmente quer fazer aquilo. Ele vai fazer, tá? E aí você pode danificar o sistema usando o sudo direto. Então, o sudo também é um mecanismo de segurança para que não haja nenhum problema aí em digitar algum comando e danificar, tá, o teu sistema operacional. Então, o que nós vamos fazer é entender um pouquinho, tá, como é que a gente vai instalar os programas aqui usando o sudo como usuário com privilégios adicionais, como privilégio de root, tá? Então nós vamos testar um pouco aí
a ferramenta do terminal usando os privilégios de um usuário superior, tá? Na nossa apostila, a gente deu uma olhadinha lá sobre listar os softwares e também ver os comandos de software, adicionamos repositórios e tal. Todas essas ferramentas a gente pode usar aqui também, tá? No terminal, tá? Não muda nada. E na verdade, antigamente só se fazia pelo terminal. Então a gente vai usar e vai fazer esses comandos que a gente viu, tá? Da mesma forma que a gente fez pelo terminal gráfico, tá certo? Então, primeiramente nós vamos aprender a instalar alguns programas e remover alguns programas. E no módulo seguinte nós vamos aprender vários comandos aí, tá? Do terminal para a gente poder usar. Então eles vão servir para a gente como recursos adicionais na hora que você for trabalhar com Ubuntu, que você precisar, você vai ter essas ferramentas à mão, que é trabalhar com o terminal, tá certo? Ok, então a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a instalar aí um aplicativo pelo terminal, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos digitar sudo, porque para instalar programas você precisa de um privilégio adicional, tá? E nós vamos dar o comando apt-get, que é o comando, tá, que faz a função de instalar novos aplicativos. O apt é um aplicativo que serve para isso, para ele gerenciar a instalação de software, para instalar, atualizar o sistema. Então a gente vai usar ele para instalar. E ele tem o parâmetro get, tá? Install, que também é um parâmetro do apt-get, tá? E aí nós vamos instalar o software desejado. Eu vou instalar o software MC, que é um editor de texto. Tá? Vou dar um Enter. Veja que ele vai pedir para vocês aqui, como a gente já tinha digitado a senha, ele não vai pedir a senha, mas se ele não já tivesse passado os 15 minutos, ele teria pedido a senha para a gente, tá? Ele vai ler a lista de pacotes, a gente tem os repositórios para ver se realmente esse software está disponível no nosso repositório, tá? Vai falar para a gente se tem algum pacote extra que precisa ser instalado, tá? Também vai sugerir alguns pacotes, que normalmente são aplicativos que trabalham interagindo entre si, então ele vai ceder e vai listar para você esses aplicativos, vários aqui, tá? Ele vai dizer para você quais são os aplicativos que vão ser instalados nesse momento. Veja que ele pegou, além dos que ele sugeriu, mais o que você pediu para ele instalar, tá? E ele vai dizer que, olha, 0 pacotes atualizados, 3 pacotes novos instalados e 0 serão removidos, tá? E 230 não atualizados. Então tem algum ainda para atualizar. É preciso baixar, tá? 1653 KB. Ele está dando o tamanho desse arquivo aqui, tá? Depois dessa operação, 7.195 KB adicionais de espaço indígena serão usados. Por que essa diferença? Bem, porque é o seguinte, ele vai baixar o pacote da forma que não só está compactado, mas também às vezes vai abrir e habilitar recursos na tua máquina que vão descompactar esses módulos, tá? Também, em algumas situações, pode ser que algum aplicativo seja compilado, ele vire um programa de verdade na tua máquina. Então, após essa descompactação do arquivo, ele vai virar um arquivo maior, tá? Mas ele já diz para você quanto espaço vai ocupar. Veja que é em kbytes, tá? No Linux, a maioria dos arquivos são pequenos mesmo. Tá? Isso porque a maioria é texto, eles são interpretados no momento que são executados. Tá?
No Windows, como tem um adicional muito grande de bibliotecas, de recursos que tem que ser colocados no aplicativo, o aplicativo fica muito grande. Aqui ele usa o que é necessário mesmo. Ele já está dizendo que tem uma biblioteca e um outro recurso aqui de dados pro aplicativo. Então ele só vai usar isso aqui para executar e mais nada, tá? Ok, aí ele pergunta para você se você deseja mesmo instalar, se você quer continuar ou não. Nós vamos colocar não, tá? E vamos dar um enter. Bem, ele abortou. Nada foi instalado na sua máquina, nada foi alterado. Tá tudo funcionando, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, só para a gente verificar que ele vai pedir a senha. Eu vou fechar o terminal, vou abrir novamente, tá? E vou colocar aqui de novo, ó, sudo apt-get install mc, tá? E vou dar um enter. Veja que agora ele pediu a senha, porque nós abrimos outro terminal, então aquela a senha guardada na memória daquele terminal foi fechado, tá? Então se tivesse passado 15 minutos, ou se a gente fechar o terminal e abrir outro, ele vai pedir a senha novamente. Se eu digitar 0 aqui, nada, ou errado, ele vai tentar mais uma vez, vai errar, mais uma vez, errou e ele não deixou. Ele só deixa você 3 tentativas aqui. Se você digitou a senha errada 3 vezes, ele não vai aceitar. Mas se eu tentar de novo e dar a senha certa dessa vez, tá? Ele vai pedir de novo para instalar e vai funcionar, tá? Então, dessa vez eu vou dar um sim. Eu vou pedir para que ele instale o aplicativo. Então vou digitar S e vou dar um enter. Veja que agora ele vai começar um processo. Ele está fazendo o download do aplicativo. Olha lá, está dando percentual para a gente de quanto tempo vai demorar. Ele está baixando um por um. Depois ele baixar, ele vai conferir, tá, os aplicativos e onde é que eles vão ser instalados. Ele vai disponibilizar esse aplicativo nos recursos que a gente usa na máquina, tá? Por exemplo, vamos conferir se ele está aqui agora, ó. MC, tá lá, ó, tá? Então ele está habilitado também para abrir aqui na tela gráfica, mas também está aqui, ó, tá? MC. Dentro do aplicativo, então, do Midnight Commander, a gente pode editar ou sair ou ver os arquivos, tá? Você pode passear por aqui e usar os recursos dele aqui, tá? Para sair, basta pressionar F10, tá? Ele vai abrir uma janelinha perguntando se você quer mesmo sair ou não, e a gente dá um sim e sai, tá? Dessa forma nós instalamos o aplicativo. Mas como é que a gente faz para desinstalar o aplicativo? Tá? Para desinstalar o aplicativo a gente digita sudo apt-get remove, tá? E o nome do aplicativo que nós queremos remover, MC, tá? Ele vai fazer a mesma pergunta para a gente da senha e nós vamos digitar a nossa senha. Olha lá, aí ele vai colocar o seguinte, olha: os seguintes pacotes foram instalados automaticamente, já não são mais necessários, tá? Então, se a gente pedir para remover, ele vai remover isso aqui. E aí ele vai perguntar aqui: os pacotes a seguir serão removidos. O MC, pacotes atualizados, pacotes instalados, e um será removido, 230 não atualizados. Depois dessa operação, 1454 KB de espaço em disco serão liberados. Veja que quando eu pedi para remover aqui, ele não removeu os outros 2 pacotes que ele instalou junto, tá? Por que isso? Porque pode ser que em alguma situação, algum outro aplicativo vá usar, tá, essa biblioteca ou esse recurso a mais que foi instalado junto. Ele diz aqui, ó, se você quiser remover com auto remove para remover tudo, tá, você pode usar. Então vamos colocar aqui não, tá? E vamos pedir para remover sim os demais recursos ali do aplicativo. Olha lá, ele vai pedir, ó, os pacotes a seguir serão removidos. Dessa vez ele coloca para a gente que ele vai remover tudo que foi instalado junto aqui com o MC. Então nós vamos colocar assim e vamos remover, tá? Mesmo processo, ele vai remover, ele vai tirar também dos demais aplicativos esse
MC. Se a gente digitar MC aqui, ele já não aparece mais, tá? Então, tudo para limpar aí a máquina do aplicativo que você instalou, tá? Bem, a minha tela agora ficou cheia de texto aqui e eu gostaria de limpar. Como é que eu posso fazer? No Windows você digitaria CLS no terminal, mas aqui a gente tem o comando clear, tá? Que a gente dá um enter e ele limpa a nossa tela aqui com tudo que tiver na tela. Outra função interessante do terminal são as setinhas de ir para cima, para baixo e para o lado, tá? Quando você digita a setinha para cima, ele vai passar pelos últimos comandos que você deu, tá? Para baixo ele volta até o cursor lá, que é o que está esperando você digitar alguma coisa, tá? E se você tiver com um comando digitado, se você for com a setinha para frente e para trás, tá? Para a esquerda e para a direita, você vai andar pelo comando, caso você queira alterar alguma coisa. Por exemplo, apagar o auto remove aqui e só deixar remove, tá? Então você pode fazer isso aí para facilitar. Outra coisa interessante é que ele auxilia você a completar os comandos. Por exemplo, se eu digitar rem e pressionar a tecla tab, tá? De tabulação, ele completa para a gente esse comando, para a gente não precisar digitar ele inteiro. Mesma coisa o nome do aplicativo. Posso dar htop, tá vendo? Ele já vai completar para a gente, tá? Então a gente não perde tempo digitando tudo para ficar até o final para completar, tá? Olha, é muito diferente do DOSKey, tá? Se passou na tua cabeça em dizer que é parecido com o DOSKey, é muito diferente, porque o terminal ele tem muitos recursos, tá? Muito recursos mesmo, diferente do comando do Windows, tá? Que não chega nem perto, na verdade, do que o shell é, tá? Bem, então vamos agora aprender um pouquinho de alguns outros comandos aqui. Vamos testar mais algumas outras coisas, tá? Nós aprendemos a instalar e nós aprendemos a desinstalar o aplicativo, tá? Tanto pelo remove quanto pelo alt remove, tá certo? Mas e se eu quero atualizar os aplicativos que eu tenho instalados? Eu sei que aqui ele aparece para mim aqui, ó, o atualizador de programas. Mas se eu quiser atualizar os programas, bem, para isso eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer sudo apt-get update, tá? Ele vai atualizar tudo, tá, que tiver da nossa lista, ele vai verificar e vai fazer uma atualização. Eu posso adicionar aqui na frente um hífen, tá, e um y, que quer dizer o seguinte: eu quero que ele confirme para mim. Lembra que a gente tem que digitar a tecla S e não para confirmar? Eu posso pedir aqui para ele já confirmar tudo para mim, tá? Na instalação eu também posso usar. Quando eu usar aqui, por exemplo, install-get install mc-i, olha o que vai acontecer, ó. Ele já vai instalar direto, tá? Sem perguntar para mim sim ou não, tá? No update também eu posso fazer isso, tá? Eu ponho aqui update -y e mando ele atualizar. E ele vai fazer a atualização de todos os aplicativos instalados no sistema, tá? Todos os aplicativos que foram instalados com repositórios e com PPAs instalados na nossa máquina, tá? Veja que ele atualizou tudo, tá? Mas e se eu quero colocar uma nova versão? Por exemplo, eu descobri que tem uma versão nova do htop, tá? Ou do LibreOffice, ou do Firefox. Como é que eu faço para atualizar essa versão para a versão mais nova aqui? Então, do sudo, tá, apt-get upgrade, tá? E eu também posso usar a tecla Y, a opção Y, -y, hífen Y, para fazer o upgrade. Nós fizemos o update. O update é atualizar, tá? O upgrade é subir
para uma versão mais nova. O update diz respeito a se tem alguma falha no sistema, alguma coisinha que foi alterada, tá? E o upgrade ele realmente vai colocar uma versão mais nova, não se importando se essa versão tem algum problema, nada, mas a versão que está disponível, mais recente, ele vai colocar para gente. Então eu vou dar aqui um upgrade, tá? E vamos deixar ele trabalhar. Ele mostra da mesma forma como o de instalador, tá? Todos os aplicativos, tá? A gente pode usar a rodinha do mouse aí, tá? Não é o termo correto, mas a gente pode usar ela para rolar a tela para cima e para baixo. E aqui embaixo ele vai baixar, tá? Todos os aplicativos, atualizando para gente o que tem de novo aí, tá? Coisas do Ubuntu, tá? Recursos a mais, aplicativos, tá? Tudo que tiver aqui que for possível atualizar, ele vai deixar. Olha lá, aqui ele lista pra gente bibliotecas que foram atualizadas, ó, o LibreOffice está sendo atualizado, tá? Todos esses recursos estão sendo atualizados. Então vamos rolar até o final pra gente ver. Olha lá, então ele está carregando, está baixando, ó, o LibreOffice está sendo baixado, o Calc está sendo atualizado. Tá? E ele vai baixar todos esses softwares necessários aí para atualizar e vai fazer todo o processo. Eu não vou precisar digitar mais nada, não vou fazer mais nada. Se fosse no Windows, a gente teria que baixar a versão mais nova da Next, talvez reiniciar o sistema e tal. Aqui não, tá? São raras as vezes que ele pede para você reiniciar o sistema. Mas se pedir, se você não quiser naquele momento, não tem problema. Você pode deixar até que quando for reiniciada a máquina, esse software novo vai ser atualizado. Olha aqui, o Writer também está sendo atualizado. Então ele baixou todos os pacotes aí que tinham versões mais novas, tá? Então agora é só a gente aguardar. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder usar um outro recurso. Ou também a gente pode fazer o seguinte, tá? O terminal ele permite que você use outras abas. Então eu posso fazer adicionar uma aba nova, tá? Dar arquivo aqui, ó, abrir aba, tá? A tecla de atalho está aqui, ó, Shift Ctrl T. Então ele vai abrir uma aba nova. Enquanto ele está instalando lá, a gente pode estar usando aqui na outra aba, tá? Você pode fazer outros comandos e fazendo outra coisa enquanto isso. Não vai alterar em nada o teu trabalho aí, tá certo? Não tem problema nenhum, não vai mudar nada, não vai mexer com nada, tá? Bem, nós aprendemos como atualizar e como também adicionar uma versão mais nova de software aqui, tá? Mas, por exemplo, você fala assim, puxa, mas é muito comando para digitar e muita coisa para guardar na cabeça. Não tem problema, tá? Tem alguns jeitinhos para a gente resolver a nossa vida aqui, tá? No terminal aqui a gente pode fazer algo chamado como alias, tá? Então o alias é uma tecla, ou vamos dizer assim, um comando que você vai acionar que vai fazer alguma função para você, ou uma linha de funções que você determinou. Nós digitamos aqui alias, eu vou colocar o limpa e vou criar uma tecla de atalho, quer dizer assim, um comando, tá? Que vai fazer uma função para gente. Eu vou fazer um bem simples aqui, tá? Então o alias limpa vai significar clear, tá? Então eu vou dar um enter. Ok. Quando eu digitar limpa, ele vai dar um clear. Lembra que o comando para limpar a tela é clear mesmo, tá? Vamos fazer aqui só para a gente encher a tela. Se eu der um clear, ele limpa a tela, tá? E vou digitar mais alguma coisa aqui. Se eu der o comando agora limpa, olha lá o que acontece, ele limpa. Então, usando a tecla alias, o nome que a gente quer igual, e aí abrindo aspas e digitando o comando que a gente deseja que ele coloque para a gente, ele guarda esse comando para a gente digitar. Aí você pensou, puxa vida, então aquele update e tal, a gente pode fazer tudo só aqui, não pode? Pode. A gente pode colocar assim, ó, alias atualizar, tá? O comando todo que a gente vai usar. Então aqui, ó, sudo apt-get update, tá? -i.
Puxa, mas aí nós vamos ter que fazer um atualizar e um upgrade para o outro. Não, a gente pode colocar um ponto e vírgula aqui, e aí ele vai entender que até ali é um comando, e agora a gente vai colocar um outro comando. Sudo apt-get upgrade -i. Ótimo, interessante. E vamos fechar aqui. Não precisa desse ponto e vírgula. Tira aqui. Então, esse comando todo aqui vai significar atualizar a partir de agora. A gente colocou aqui aliás, tá? Nós colocamos para ele qual comando que a gente quer e vamos pedir para que ele faça tudo isso aqui quando a gente digitar atualizar. Então vamos dar um enter aqui. Ok, foi criado o atualizar. Só que tem um segredo. Enquanto você estiver usando aqui em algum outro lugar o atualizar, o update, o upgrade, tá? Ele não vai permitir você fazer isso aqui. Mas eu vou tentar mesmo assim, tá? Atualizar. Vamos lá. Vou digitar, olha lá, ele vai pedir minha senha, porque o comando que a gente fez usa o sudo, e nós não digitamos o sudo nenhuma vez aqui. Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou dar um enter. Opa, o primeiro passou, tá? Vamos ver aqui. Olha lá, mas mesmo assim ele deu um erro no final, tá vendo? Ó? Não foi possível obter trava, tá? Aí ele pergunta para você aqui, olha, não foi possível obter acesso exclusivo ao diretório de administrador. Outro processo está sendo utilizado, ou está a utilizá-lo, tá? Então ele trava para você não instalar dois aplicativos ao mesmo tempo aqui. A razão disso é muito simples. Imagine que você está fazendo uma atualização e em outro aqui você está fazendo uma instalação que vai usar um recurso lá que está sendo apagado e sobrescrito e alterado. Então ele trava para que não dê problema, tá? Mas veja que o nosso comando funcionou numa boa, tá? Ele executou. Então nós criamos o aliás, que atualiza e que faz o upgrade, tá? O update e o upgrade. Mas ainda tem um problema. Qual? O nosso atalho aqui ele vai ser apagado quando reiniciar a máquina, porque ele foi feito de forma temporária, tá? Esse comando que a gente deu aqui, tá? Ele só serve para esse tempo aqui, tá? Eu vou selecionar aqui, tá, com o mouse, que foi esse comando que a gente fez. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para copiar, tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero deixar isso permanente. Olha, aqui do lado também tem uma barra de rolagem, tá? Para que esses comandos fiquem permanentes, então a gente vai ter que editar um arquivinho que guarda essas informações do aliás, tá? Vou dar um clear aqui para limpar a tela. E nós vamos digitar o seguinte, nós vamos digitar o gedit, que é um editor de texto, tá, visual, e o nome do arquivo é bashrc, tá? E vamos dar um enter, certo? Então ele vai aparecer para a gente aqui uma série de comandos e tal, e nós vamos chegar até aqui onde tem o aliás, tá? Eu coloquei esse comando aqui, mas está no lugar errado, tá? A gente vai colocar ele aqui, ó, some more ls aliases. Então nós vamos colocar o aliases aqui, ó, tá certo? Então o nosso alias vai ser esse aqui, é o atualizar, que significa sudo apt-get update -i, sudo apt-get upgrade -y, tá? Então em aspas simples, tá? Na hora que a gente copiou do terminal estava em aspas duplas, mas a gente vai colocar em aspas simples, ok? Vamos salvar e voltar ao terminal, voltar lá para o terminal, tá certo? Então nós criamos um alias e nós já colocamos aqui para ele atualizar automaticamente. Enquanto isso a atualização lá está correndo, tá? Nada foi alterado aqui, então ele está funcionando, atualizando sem problema nenhum, tá certo? Bem, fora isso nós temos algo importante aqui. Como é que eu faço para atualizar aí um repositório, vamos dizer assim, que foi aquele PPA que nós criamos lá? Será que tem como aqui? Tem, muito mais fácil por sinal,
tá? A gente dá um sudo add apt, veja que o apt está aqui também, repositório, vou dar um tab para ele completar para mim, ppa, tá? Vou colocar um qualquer aqui, gnome desktop, tá? Então, se eu desse um enter aqui, ele adicionaria esse repositório aí, tá? Basta você ter o ppa aqui e colocar ele da maneira que você quiser. Para remover um repositório, então a gente precisa colocar aqui a opção remove, tá? E aí, mesma coisa, ppa, dois pontos, e o que a gente quer, tá? O ppa que a gente quer remover. Nós acabamos de instalar um, por exemplo, e quer remover, a gente só pega o mesmo ppa e coloca ali. Dessa forma, a gente removeria esse repositório de aplicativos adicionais, tá? Aqui terminou já a atualização. Então, a nossa atualização está pronta, foi finalizada e a gente já pode testar os aplicativos que ela baixou para a gente, tá? Mas mesmo assim, nós vamos testar aqui de novo o nosso aliás lá que nós colocamos, que era o atuar. Veja que se eu der um tab também ele funciona aqui. Dá um enter e ele já vai fazer toda a função, vai atualizar, vai dar um upgrade, tá? E vamos ver aqui se está tudo certo, olha lá. Testando, listando, verificando se o software está atualizando, então tudo certinho, fez os dois comandos da mesma forma sem problema nenhum, tá? Então o aliás serve para a gente facilitar, para ganhar tempo.